meu nome é Hamilton, muito prazer. Eu, a Catarina e o Lucas vamos iniciar os nossos encontros aqui do Tech Lab desse semestre e vamos trabalhar algumas questões básicas assim de compreensão do funcionamento da AI e os impactos que isso traz no universo jurídico. Então, eu vou começar com uma parte técnica e aos poucos a gente vai trabalhar depois. A Catarina vai trabalhar com a parte de regulação e o Lucas vai apresentar o caso que foi emblemático para a nossa parte. Então, é importante, antes da gente começar a discutir, eu acredito que a parte jurídica é, é aquela com o que a maior parte da nossa turma está familiarizada, então eu vou dar uma ênfasezinha em algumas questões iniciais. Então, a ideia que eu quero é passar esses conceitos iniciais para a gente estar falando a mesma língua. Depois, a gente vai começar a passar por um processo mesmo, quase uma simulação de quais seriam as decisões que a gente teria que tomar se nós fôssemos treinar um modelo de IA. Então, essa parte de criação de datasets e a forma como a gente vai trabalhar, é isso aí que eu quero levar vocês a participar comigo. E por fim, eu vou fazer alguns comentários históricos sobre os sistemas de tanto de geração de texto quanto de imagem, em comparação com os modelos que a gente tem hoje. E por fim, citar alguns temas meio tortuosos. Ao longo dessa apresentação, a gente vai ver que a IA, por mais que pareça magia, ela não é. Tem todo um conjunto de decisões que devem ser tomadas para a produção dela, e isso reflete no uso, beleza? Vamos lá. Então, quando falamos de inteligência artificial, a gente tem 2 subcampos principais: o machine learning, né, aprendizado de máquina, e o processamento de linguagem natural. De modo que esse processamento de linguagem natural, ele era mais comum nos modelos mais antigos, enquanto hoje você trabalha com mais machine learning mesmo. Eu vou abordar um pouco mais à frente, se o termo foi estranho para alguns, mas hoje os modelos eles já estão mais, eles já não têm mais o processamento da linguagem, por mais que eles interajam com a gente, quando a máquina está fazendo o processo de cálculo, ela não vai estar usando a linguagem natural. Também temos que pensar que, dependendo da ferramenta de IA que você está usando, ela pode ter uma especificidade do desenho dela para ações estreitas, então tarefas específicas, ou pode ser mais geral. O mais conhecido do geral é o ChatGPT, que eu acho que todo mundo já teve pelo menos algum contato. E isso também é um aspecto importante quando você vai pensar nas decisões, tanto do treinamento do seu modelo, quanto na própria escolha do modelo de dado, do conjunto de dados com os quais você vai treinar esse modelo. E quando falamos em redes neurais profundas, elas são usadas para tarefas mais complexas, como o reconhecimento de imagem e eh, processamento de linguagem natural. Mas nós temos também os modelos de linguagem de larga escala, de grande escala, LLMs, a gente usa mais a sigla em inglês, né. E maior exemplo disso aqui, o próprio ChatGPT. Quando nós estamos trabalhando um modelo, já que eu me propus a gente, simular essa trajetória, você começa com a do seu vai ser utilizado para sua IA, o treinamento do seu modelo. A avaliação, então, tem até um exemplo interessante com a DeepSeek que a gente fez ontem à noite, enquanto conversávamos. Eu vou apresentar também que nem todos os dados que vão ser, tanto checados pela IA, quanto tanto o input, né, a entrada de dados, quanto o output, a saída de dados, nem todos eles podem
podem ser do interesse de quem desenvolveu, de quem está usando a ferramenta. E por fim, a implementação. Temos diversas aplicações práticas e, com o grande avanço das tecnologias, surgem desafios que o próprio universo jurídico precisa começar a procurar responder. Por exemplo, falta de transparência, e algumas tensões dessas escolhas feitas para a criação de um modelo ou de um dataset e com os usos que hoje podem infringir algum direito de personalidade, por exemplo, ou um direito de copyright. Então, dos conceitos mais básicos, assim, eu quero que a gente tenha bem claro que quando a gente fala em uma ferramenta de IA, a gente está falando de um modelo, que é um núcleo de aprendizado da máquina, ou seja, ele é um algoritmo, uma receita que você entregou para o computador, que vai trabalhar ali fazendo cálculos para trabalhar com aquilo que eu às vezes vou falar prompt, né, é o que a gente apresenta para a ferramenta. Então, quando você digita ali no chat do ChatGPT, você está entrando com um prompt. E aí você deu um input para ele e ele vai te dar uma resposta que é o output. Então, um outro conceito super importante é o conceito de multimodalidade. Os modelos mais antigos, eles eram mais específicos. Hoje ainda existe um ou outro, existem algumas ferramentas menos difusas, assim, que elas são mais específicas, mas aquela que é de uso por nós todos, é aquelas que vão trabalhar com texto, imagem, áudio, vídeo e assim por diante. Por exemplo, esse DALL-E, ele transforma texto em imagem, ou seja, você comprova que ele é um modelo multimodal, você vê que ele é um modelo multimodal. Quando a gente fala de rede neural, a gente está falando de uma arquitetura baseada em camadas. É como se cada camada fosse um neurônio para compor um sistema nervoso. Então, e cada uma dessas camadas vai fazer operações simples e a saída de uma camada passa como uma entrada para a próxima. Então, se você algum dia rodar o DeepSeek local, você vai ver o processo dele conversando consigo mesmo. Ele vai te perguntar: acho que o usuário quer saber disso aqui. Será que eu devo? E é esse processo de trabalhar um input de uma camada, virar o output de uma camada, virar o input da outra, que permite que os nossos modelos cheguem à capacidade que elas têm hoje. Então, essas decisões simples, elas vão sendo combinadas, resultando então num output final bastante complexo e transformado. Mais um aspecto técnico aqui é cada uma dessas camadas possui parâmetros que vão definir a sua resposta ao input. E quando a gente chegar no DeepSeek, eu quero que vocês lembrem disso. O dataset, então, é o conjunto de dados que a ferramenta de AI ela foi submetida para poder, ser treinada. Então você vai tornando a resposta dela, como a máquina ela não está lendo o que você escreve, ela fez um cálculo, essas mais recentes, né, ela fez um cálculo de que aquela resposta seria mais adequada probabilisticamente. Nem sempre isso é verdade, existe uma coisa chamada temperatura também. Eu acho que o ChatGPT está chamando de temperatura, mas é basicamente, de vez em quando, o modelo ele vai testar uma uma resposta que não é a mais a mais reforçada pelos usuários, para ele também fazer o papel dele de aprendizagem. Às vezes ele vai achar
uma nova resposta que pode ser mais eficiente do que o que ele está usando como standard. E aí, como exemplos de dataset, a gente tem esse Dpyle, Roots, Chinchilla, bem, você olha a quantidade de dados, eles vão, vão se tornando cada vez maiores, né? Esse Dpyle a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, eu vou mostrar uma imagem para ilustrar como alguns desses datasets, eles são, eles são compostos por uma grande diversidade de tipos de dados e dados coletados mesmo de bancos de dados diferentes. Então, quando a gente falar de scrapping ou web scrapping, a gente está falando dos dados que estão sendo buscados, principalmente na internet, de maneira massiva, buscando retirar grandes quantidades de dados mesmo para poder treinar o nosso modelo. E aí, com essa grande quantidade de dados, a gente precisa fazer a curadoria. Então, quando a gente vai pensar nessa parte da curadoria de dados, a gente tem que pensar em tanto em manutenção por questão técnica mesmo, quanto em potenciais, né. E aí um exemplo que a gente tem de um dataset mais simples é esse MNIST, né. Ele é um dataset de imagens que é muito menor em comparação aos datasets do Dpyle, por exemplo. O Dpyle é esse aqui. Então, eu acredito ficou um pouquinho pequeno na imagem, mas ó, aqui está escrito PubMed Central, Freelive, aqui são o PNA, aqui são, bancos de dados acadêmicos, então são dados obtidos de fontes consideradas acadêmicas, né. Aqui são dados gerais da internet, então aqui você tem a Wikipédia, por exemplo, e aqui são algumas combinações. O que você vê aqui é o GitHub, ele é bastante importante quando você fala em código, né, porque muito dos dados, eh que você coloca quando você publica um código seu no GitHub, às vezes, se esse repositório ele estiver aberto, você pode ter uma ferramenta de IA tá utilizando o seu código que você colocou ali, para ser treinada depois e assim por diante. Então, você vê que desse Minch, né, que ele era bem mais simples com uma pequena quantidade de dados, você parte para um aumento exponencial nos dados que os nossos datasets tratam. Então, se a gente for para o treinamento, então, dos dados, quem estiver responsável por isso, ele vai precisar tomar algumas decisões cruciais. Então, ele vai ter que escolher a fonte de dados. Então, como eu já comentei, né? Pode ser código do GitHub, pode ser texto do Wikipedia, pode ser Twitter, né? Porque eu estou desatualizado, né? Não é mais Twitter, mas enfim, é Twitter, tá? Eh, Quando nós falamos de não só das fontes, não só a própria fonte que você vai escolher, você precisa pensar se a escolha de fontes, ela vai afetar as capacidades do modelo. Então, se você escolhe o GitHub, você está pensando mais em código. Mas se você pode ser que tenha algum comentário no Wikipedia sobre código. Ele não vai estar tão bem ele vai estar melhor adequado para funcionalidade mais explicativa do que o GitHub, enquanto o GitHub ele vai estar mais adequado para um depositório de códigos. E aqui a equipe de desenvolvimento, ela vai precisar decidir, eh, entre algumas práticas. Então, dados claros e objetivos, livre de toxicidade, e como filtrar isso? Na realidade, é muito bonito no papel, mas na prática, hoje, os datasets eles se tornaram tão imensos e os modelos já estão rodando a tanto, com tamanha complexidade que você não mesmo que você tenha desenvolvido ele, você não consegue mais acompanhar todo esse processamento.
Então, quando você fala de filtros para toxicidade, da escolha de conteúdo adequado ou não, uma coisa é quando você fala da escolha das fontes, mas um filtro posterior, apesar de existir algumas ferramentas, é muito fácil de burlar. Ontem mesmo eu estava tentando burlar o do DeepSeek, que eu vou mostrar para vocês. E, por fim, a proveniência e transparência dos dados. Eu acho que para o direito, esse é o maior problema, porque como esses dados, igual eu mostrei aqui, né, você tem, GitHub, né, então se eu publiquei lá atrás um software que eu fiz num hackathon, eu pode ser que eu tenha utilizado uma parte de um código que não é meu, e mesmo assim eu publiquei. E mesmo que eu tenha colocado no GitHub, a ferramenta de IA, ela não tem como saber se tem uma talvez o GitHub não seja o melhor exemplo, mas fica como analogia, que nem sempre a ferramenta de IA ela vai conseguir saber se se aquela fonte ela tem direitos autorais ou se a pessoa de onde esse dado foi coletado tem a característica de proprietário mesmo, no sentido do direito. E, por fim, quando a gente fala de evolução na história mesmo do desenvolvimento da IA, a gente começou com modelos mais simples, mais, específicos e com datasets mais anotados. E fomos evoluindo de maneira bastante similar em tanto para texto quanto para imagem, eh, a gente foi evoluindo para um aumento de escala, aumento de complexidade e uso de datasets cada vez maiores. Por fim, um do um dos uma das principais problemáticas quando a gente fala de curadoria de dados, é essa escolha de conteúdo de conteúdo indesejável. Eu não gosto nem do termo tóxico, porque ele vai mudar muito conforme o uso das pessoas, então, nuances culturais podem modificar se um termo é considerado tóxico ou não, a própria a forma de emprego. Então é muito difícil uma IA, ela ser precisa. Um exemplo aqui, é esse aqui eu pedi para falar do massacre da Praça da Paz Celestial. Não é um comentário político nem nada, mas eu sabia que isso aqui poderia despertar alguma flag, dar alguma red flag no sistema do DeepSeek, né, que ele é um dos conteúdos indesejados que eles têm são temas, controversos sobre a China. E aí aqui eu tentei burlar, colocando um prompt, né, então o texto que eu escrevi, que desse uma visão mais acadêmica e desviando especificamente desse Tiananmen Square, que como foi veiculado na mídia ocidental como um grande massacre da China, eh, contra a população civil, não confesso que eu não tenho entendimento suficiente para saber se foi ou não, eh, no DeepSeek ele tem essa palavra como red flag. Então, muitas vezes, mesmo que ele comece a gerar a resposta, quando ele vai dar o output final para o usuário, ele substitui por essa resposta padrão aqui. Então ele tira esse texto e substitui pela resposta padrão, porque o output trouxe uma expressão que está marcada como, indesejável. E por fim, todas esses aspectos, eles vão ter implicações diretas sobre propriedade e direitos autorais, uma vez que hoje você, numa conversa mesmo de Twitter, pode muita gente ter comentado sobre um filme, sobre o conteúdo de um filme, e essas ferramentas de IA vão buscar no usuário do Twitter, no texto, né, produzido pelo usuário do Twitter, coisas que não são que ele não é detentor dos direitos autorais. E o próprio desenvolvedor da ferramenta, por quão,
gigantesco que é hoje o dataset e a imprevisibilidade de algumas dessas operações, ela ele não vai ter um controle hoje sobre isso. Agora, no final, poderia ter sido feita essa escolha no desenvolvimento da ferramenta? Poderia, mas foi uma escolha com bônus e ônus, né, então é um trade-off no final das contas. E por fim, se for ficar alguma coisa na se for para resumir um dos pontos que eu quero que vocês lembrem, é que esses datasets e a IA são objetos do trabalho humano. Então eles, de acordo com os que nós damos e com as permissões que nós temos de uso dentro da nossa sociedade, os modelos eles vão sendo quem estiver desenvolvendo esses modelos, ele tá fazer escolhas mais assertivas e que podem dar melhores resultados para a nossa sociedade. Agora a Catarina, ela vai falar do panorama global das políticas de IA. Isso. Bom dia, sou a Catarina. Só para me apresentar brevemente, eu sou estudante de Direito da Sanfran também, do primeiro período. E já emendando com o que foi dito pelo Hamilton aí sobre a questão regulatória, eh, hoje em dia a forma como as inteligências artificiais, né, são abordadas pelos órgãos governamentais realmente está em pauta, e isso se deve essencialmente ao crescimento exponencial que é visível pelo gráfico. Se estima que em aproximadamente 10 a 15 anos o faturamento, eh pelas inteligências artificiais por esse setor vai ultrapassar cerca de 1 trilhão. Então é uma área que está cada vez mais em voga, e é importante notar que existe também um um pioneirismo e uma liderança regulatória regional da União Europeia nesse marco legislativo de fato, né, e ela acaba sendo o cerne também das legislações relativas às inteligências artificiais, e ela conversa intimamente com o panorama mundial, que eu já apresento aqui de início nesse primeiro slide. De fato, de cerca de 10 a 5 anos para cá, as leis começaram a ser um pouco mais específicas em relação às inteligências artificiais. Houve em 1900, lá em 1987, de fato, algumas convenções a respeito do uso das tecnologias, mas nada muito específico. E, quando o assunto é panorama global, boa parte dos órgãos, como a Unesco, a OCDE, o G7, até o G7 e o G20, que participam do GPAI, que é uma parceria global em AI, junto com a OCDE, focam mais na questão humanitária mesmo, na desigualdade entre as classes, como disse o Antônio Guterres, que agora é secretário-geral das Nações Unidas, né, na verdade era, né, eu não sei se ainda é, mas ele reafirma, né, reitera que devemos trabalhar juntos para que a inteligência artificial reduza e não amplie o abismo entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, porque de fato esse marco legislatório muito mais preponderante para a União Europeia pode acabar assim, acentuando sim as disparidades entre as nações. E indo para o próximo slide, eh, existem algumas tendências-chave em políticas globais de inteligência artificial, de fato. Eu coloquei no primeiro tópico o que eu já tinha mencionado no slide anterior, né, os direitos humanos, a transparência e a responsabilização. Por se tratar de um tema crescente, assim, no mercado, como é possível visualizar pelo gráfico aí, pelo gráfico em formato de pizza, popularmente conhecido, né, ele tem se expandido cada vez mais em setores como cibersegurança, até no setor legal, em compliance, que conversa bastante com a área do direito, na parte financeira também, o que vai conversar lá futuramente com um caso que houve na Alemanha, né, em relação ao mercado de finanças, e concomitantemente, de fato, pelo gráfico, pela linha, é possível notar que, bills é um termo em inglês, relacionado que significa projetos de lei, na União Europeia, na Europa de modo geral, a quantidade de projetos de lei é realmente crescente nesse setor. E no próximo slide, eh, eu foco mais no aqui, isso.
Na liderança regulatória regional, como eu mencionei sobre a União Europeia, em relação às inteligências artificiais, o Parlamento Europeu aqui, ele acaba tendo um papel essencial nessa liderança. Ele acaba atuando como co-legislador com o Conselho da União Europeia, na legislação da União Europeia. Algumas leis já estão em vigor desde o ano passado, como a Lei de Inteligência Artificial, que proíbe sistemas sociais de scoring, reconhecimento biométrico em tempo real. Muitos acabam violando também o conceito de direito à imagem, né, principalmente com a biometria, o reconhecimento facial também não consentido. A questão de social scoring também pode ser usado como uma ferramenta para traçar perfis sem o consentimento do usuário, com o intuito de criar padrões de consumo, até concessão de créditos também na área das finanças, e em setores diversos, assim, que conversa também com a questão humanitária aí de discriminação social e tudo mais. E em vigor hoje em dia, né, na União Europeia, a cadê? A LGPDR, ela atua como uma lei de proteção de dados, e isso. E um dos artigos mais notórios da GPDR é o artigo 22, que foi usado pelo Tribunal Europeu na defesa do caso Chufa, né, onde eles acabaram, de fato, processando a empresa, salvo engano. E só para entrar um pouco mais nesse tema, eles usavam que nem esse rastreamento do perfil do usuário na concessão de créditos, tentando identificar padrões de consumo e padrões de gastos, de finanças, para, de fato, conceder os créditos ou não, né. E na governança global, eu acho que a OCDE, a Unesco e o G7, o G20 se destacam. Se eu fosse assim, o foco realmente desses órgãos, globais a defesa dos direitos humanos mesmo. Houve recomendação sobre a ética também, que já foi mencionado em alguns slides anteriores. E como eu disse, a governança global, ela acaba conversando mais com a União Europeia, com essa legislação. Ela acaba sendo até um pouco mais intervencionista, até um pouco mais, regulamentadora, né, nesse quesito. E em casos como, o Brasil, por exemplo, ou a China, ou até mesmo os Estados Unidos, por mais que sejam órgãos globais, a regulamentação acaba sendo outra. Eu até vou mencionar nos próximos slides sobre o Brasil, que ele não tem nenhum marco legislativo notório em relação ao uso de inteligências artificiais, só alguns projetos de leis esporádicos, assim. E no próximo slide, eu já emendo isso, eu já faço uma análise comparativa para sair um pouco do campo teórico e mais para o campo prático, de fato. O Brasil, ele já teve alguns projetos de lei, né, ele tem o projeto de lei 21 de 2020, que agora está arquivado. Ele propunha princípios, direitos e deveres para o uso de inteligência artificial no Brasil e outras providências. Ele é de autoria do Eduardo Bismarck, do PDT, e ele agora está arquivado. Tem outro processo também no Senado, um projeto de lei no Senado, que é o 2338 de 2023. Esse tá em processo de desenvolvimento ainda, mas ele também propõe uma abordagem baseada em riscos para categorização de sistemas de inteligência artificial no Brasil. E, de fato, a única norma vigente nesse setor é a Lei Geral de Proteção de Dados, desde 2020. É uma base legal muito similar à GPDR na União Europeia. Ela foca mais na proteção dos dados do usuário e no uso dos dados também, como eu falei, no rastreamento de padrões de consumo, né, ou nos interesses pessoais do usuário também, que muitas vezes são explorados sem consentimento dele, são pequenas cláusulas que realmente não são notadas pelo usuário, sei lá, na hora de baixar um aplicativo, ou de usar até mesmo o ChatGPT, que tem um sistema de memorização aí, de rastreamento de perfil automático, automatizado, que precisa ser configurado dentro do próprio aplicativo.
E em contrapartida, em comparação com a União Europeia, realmente é bem discrepante. E em relação à China, por exemplo, em contradição, né, em outro escopo, a China ela não tem nenhum marco legislativo significante, mas ela tem dentro do planejamento dela, o Next Generation Artificial Intelligence Development Plan, que basicamente é um plano com o objetivo de tornar a China líder global. Ele foi lançado em 2017. É um plano com o objetivo de tornar a China um líder global em inteligência artificial até 2023. Então, existem essas disparidades entre as posturas adotadas pelos países, apesar da legislação comum, tanto defendida pela OCDE, pela Unesco, pelas Nações Unidas. E isso, de fato, cria conflitos legais e jurisprudenciais entre os países, não há como negar. No próximo slide, eu inclusive coloquei uma tabela com uma comparação bem resumida sobre a abordagem, os pontos fortes e os desafios de cada país e de cada união, né, no caso a União Europeia, em relação ao uso de inteligências artificiais, né. É possível notar que os Estados Unidos, por exemplo, pegar como exemplo mais, o ChatGPT, que eu acho que talvez seja o mais conhecido, ele foca muito em inovação, em flexibilidade e em ausência de padrões. Então não é um processo muito, eh, regulamentado como a União Europeia, que tem um aparato burocrático um pouco mais acentuado, uma regulação mais forte em relação às inteligências artificiais, pegando como exemplo o caso alemão aí da SUFA. E também não é como a China, que tem um foco tão ascendente em eficácia, mas tão restritivo em liberdade civil, por exemplo, e tão, um pouco autocrata em relação ao controle, né, um controle mais estatal, mais forte, mais centralizado. Em contrapartida, o Brasil realmente ele fica um pouco mais, à margem, mas ele está em ascensão, ele é emergente nesse setor, assim, conforme as minhas pesquisas. Então é uma área em potencial para o Brasil, mas eu reitero que a União Europeia, de fato, em termos legislativos, ela se destaca. Aqui eu falei sobre o caso Xufa, né, que, rastreava de, os padrões dos usuários na concessão de créditos. Eh, Ele foi julgado pelo Tribunal da Justiça da União Europeia, e ele era basicamente um caso em que, técnicas de profiling eram usadas para pegar informações comerciais. Profiling é rastreamento de perfil, né, informações comerciais, e fazer uma análise probabilística baseada nos dados dessas pessoas, para tentar identificar a capacidade delas de, cumprir com o pagamento, por exemplo, dos créditos, ou, eh, fazer, sei lá, executar uma relação contratual de acordo com as cláusulas e tudo mais, né. Ele foi julgado pelo Tribunal da Justiça Europeu, conforme o 22º artigo da RGPD, que é aquela lei de proteção de dados. E, salvo engano, eh, foi considerado uma forma de qualquer forma de tratamento automatizado foi considerado uma forma de violação aos direitos individuais dos usuários. Existe também, em países onde a regulamentação é mais esparsa, mais escassa, assim, cartas como, por exemplo, da África, uma aproximação com o hemisfério, com com o Ocidente, exigindo implementação de ética nas inteligências artificiais, e até da parte da América Latina, com desafios, relativos ao reconhecimento facial, como eu já mencionei, como o direito à personalidade, direito à imagem, pertinente à personalidade jurídica, né, e tudo mais. E, de fato, isso chama atenção para novos casos que vêm aparecendo cada vez mais e que violam alguns direitos, individuais, alguns direitos fundamentais e até internacionais, e que eu passo agora para o Lucas, porque, eh, imagino que ele vai mencionar esses casos, que são bem importantes. Muito obrigado, Catarina. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Lucas Nóbrega e eu sou estudante aqui, membro da Sanfrey, do Tech Lab.
Então a gente vai falar agora sobre incidentes e controvérsias regulatórias, né, o caso da Clearview AI, e daí como esses incidentes envolvendo então essa empresa, elas ilustram esse desafio aí de aplicar as normas de proteção de dados às tecnologias emergentes como a própria inteligência artificial. Então o que que é, em primeiro lugar, a Clearview AI? A gente provavelmente não conhece, a maior parte das pessoas não conhece, a não ser pelos fatos de ter vindo para a mídia, né, porque ela é uma empresa norte-americana, então ela é americana, essa empresa, e de reconhecimento facial, foi fundada em 2017. Então quando a gente está falando, inteligência artificial, aqui nesse caso específico da Clearview, a gente não está falando da inteligência artificial generativa, tá? A gente está falando de inteligência artificial como grande campo, que é aplicado em várias áreas e não só ao subgrupo da inteligência artificial generativa. Então ela utiliza de web scraping, que é uma das coisas que o Hamilton comentou na fase inicial dessa apresentação, que é aquela ideia de pegar os dados que estão disponíveis na internet, mas principalmente as fotos disponíveis publicamente. Então ele agia pegando essas informações, esses dados públicos, fotos públicas em redes sociais ou mesmo na internet, em jornais, associadas a nomes, né, e fazia essa busca e essa coleta de dados pública da internet. E o algoritmo transformava essas imagens em dados biométricos com identificação rápida, basicamente atrelando imagens, fotos, rostos a nomes, pessoas. E essa ferramenta foi utilizada principalmente por agências governamentais e de segurança. Então, por isso que muita gente nunca tinha ouvido falar, até ter um primeiro artigo de jornal sobre o caso específico. Então, é interessante esse caso, porque ocorreu uma ação coletiva nos Estados Unidos que derivou dessa ação coletiva um acordo inovador na área. Basicamente, houve um processo, né, coletivo no estado de Illinois, falando da violação da lei por privacidade biométrica. Basicamente, a tese que estava sendo alegada nessa ação coletiva é que as pessoas, os usuários, têm os dados colocados na internet, ou basicamente as fotos, mas eles não colocam na internet autorizando publicamente a uma empresa pegar essas fotos, identificar com o nome deles e começar a fazer reconhecimento facial para qualquer objetivo, seja de segurança ou outro. Então os dados, as imagens estão públicas, mas não com esse objetivo. Então a alegação é de coleta e uso indevido de dados biométricos sem consentimento. Não existe o consentimento, existe a foto pública. Eu coloco lá na minha rede social minha foto, mas quando eu coloco na minha foto publicamente, eu não estou já dando um ok para qualquer empresa, qualquer ente utilizar essa foto que eu estou colocando lá para atrelar meu nome, para depois fazer um reconhecimento facial em tempo real. Qual que foi o acordo judicial inovador que decorreu disso no estado de Illinois, que é um dos estados dos Estados Unidos? Não foi feita uma compensação imediata em dinheiro, mas foi sugerida uma participação na empresa, no futuro valor da empresa. Então, em torno de 23% do valor futuro da empresa, que foi estimado no valuation em torno de 225 milhões, com uma alternativa de 17% da receita caso a empresa não passe por IPO, né, ou fusão e aquisição até 2027. Então, basicamente, ao invés da autoridade judicial aplicar uma multa, nesse caso dos Estados Unidos, quando foi julgado, ele falou: nós vamos pegar uma percentual da empresa e vai ser para reverter em termos de recursos, dinheiro, para essa ação coletiva. Então, ao invés de ter uma multa, os membros dessa ação coletiva, eles vão começar a ter uma participação na empresa. Então, isso foi bastante inovador, né? Então, ao invés de ter uma medida única para os casos de danos imateriais, a gente tem uma medida que estaria atrelada ao desempenho da empresa. E aí, teve também, do mesmo jeito que essa empresa, que é uma empresa americana, atuando nos Estados Unidos, mas na internet, então ela está atuando no mundo todo, né? Ela vasculhou o mundo todo, as fotos de pessoas das mais variadas nacionalidades. E apesar dela não ter nenhuma sede, nenhuma representação na Europa, a Europa aplicou sanções e multas para a empresa americana. Então teve por exemplo, uma multa de em torno de 30 milhões de euros na Holanda, teve alguns outros países da Europa, como Itália, Grécia, França, que também aplicaram multas, e cuja acusação era de construir banco de dados ilegal a partir de bilhões de fotos. Então as questões centrais tinham a ver com a violação de dados, né, a violação do GDPR, das normas da União Europeia relacionadas à proteção de dados, e a coleta sem consentimento e ausência de transparência em todo o processo de trabalho da imagem e o processo de como o algoritmo trabalha essas imagens. Então o desafio aqui seria de como aplicar sanções à empresa sediada nos Estados Unidos sem presença física na União Europeia. É um pouco parecido com alguns casos recentes que a gente vê no Brasil, né. Então essa empresa Clearview, ela não tinha sede na Europa,
mas os dados que estavam sendo utilizados, as fotos, incluíam cidadãos europeus. Então, a autoridade europeia se viu no direito de aplicar sanções e multas. Seguindo, a gente tem também a posição da empresa. O que a empresa alegava? Basicamente, que ela opera com dados públicos, ou seja, ela não está entrando na rede social de cada um em dado privado e fazendo mapeamento do rosto das pessoas e atrelando o nome. Não. Ela alega, nós estamos basicamente operando com dados públicos, os dados que qualquer pessoa pode obter por meio de buscador. Eles alegam como se eles fossem um mecanismo de busca, igual o Google e similares, em que eles fazem as buscas das imagens, das rostos de um monte de gente, estão disponíveis publicamente na internet, e a gente, e eles, né, a Clearview, faria a filtragem, o trabalho dessa informação para disponibilizar um serviço a partir desses dados públicos. Então ela afirma não ter presença, nem clientes, operações na União Europeia, questionando a jurisdição do GDPR. Então, como não tem presença na Europa, ela se acha como livre das sanções europeias e das leis europeias, basicamente. Então ela ressalta, a empresa Clearview, a dificuldade técnica de filtrar por nacionalidade. Basicamente, quando ela pega e faz o scrapping na internet, ela não sabe se um rosto é de um brasileiro, de um indiano, de um chinês, principalmente porque ela está percorrendo toda a internet. Então ela alega que existe uma dificuldade técnica de atrelar o rosto à cidadania, à nacionalidade. Porque quando os países europeus solicitaram que fossem deletados do banco de dados da Clearview cidadãos europeus, ela falou: não, a gente não consegue fazer isso, porque você pode ter um europeu que foi morar em outro país, tem outra nacionalidade, adquiriu outra nacionalidade. Então eles disseram que existe uma dificuldade técnica de se atrelar os rostos à nacionalidade. E contesta a eficácia das multas e aplicação extraterritorial das leis de privacidade, que é o que a gente comentou, de não ter uma sede, nenhuma representação da Clearview na Europa. Reflexões e impactos jurídicos, então, né? Então, primeiro um caso interessante de se discutir no nosso debate, essa inovação do acordo dos Estados Unidos levanta um debate sobre como feita ou deve ser feita as sanções e as multas, e pensando numa reparação futura, né? Porque você tem o desempenho da empresa, um risco especulativo, versus uma compensação justa. Ou seja, faz sentido a gente ter uma recompensa ou uma multa, né? Uma sanção, uma multa, que seja com um valor definido. Você está causando um dano que é potencial futuro para aquelas pessoas, né? Naquela ação coletiva. Aquelas pessoas que tiveram seus rostos ah, 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 como vítima, né? Como processados por esse algoritmo. E aí faz mais sentido, então, ao invés de ter uma multa com um número preciso que não vai mudar no tempo, você tem uma porcentagem da empresa, mas essa empresa ao mesmo tempo também pode falir, né? E as pessoas ficarem sem recursos, sem nenhum tipo de indenização, até mesmo a multa não ser paga. Então é uma questão a ser levantada. As sanções europeias revelam, então, limitações práticas, né, das legislações de cada país, na União Europeia, no caso, a GDPR, frente às empresas globais. Acontece isso no Brasil também. O caso evidencia o dilema, né, o benefício da tecnologia para a segurança pública versus direito fundamental à privacidade. Porque a gente deve lembrar que essa tecnologia, a gente não vai falar, porque estava sendo basicamente utilizada pelos próprios governos dos Estados Unidos, governos europeus, governos de outros países, que utilizavam para verificar se naquelas regiões estavam tendo crimes e associar os crimes que estavam sendo cometidos com o uso da Clearview AI às pessoas que supostamente deveriam ser investigadas. Então, supostamente, estaria sendo utilizado para segurança pública. Então, como essas inovações tecnológicas desafiam e impulsionam a evolução das normas jurídicas? A gente seguindo, a gente vê então as lições e desafios regulatórios, né? Como ocorre a necessidade de harmonização internacional das leis de proteção de dados, porque se a gente tem a Europa e o Brasil, por exemplo, com um nível de proteção de dados altos, mas a gente tem outros países com um nível de proteção diferente, as empresas que estão na internet, elas vão alegar, e elas podem alegar, que por elas estarem na internet, elas não precisam respeitar a lei desses países que têm regulamentações mais rígidas. Elas podem pegar os dados, como as fotos, os nomes de cidadãos de outros países. A importância da transparência do consentimento informado, nesse caso a gente não teve, né, o consentimento informado, as pessoas colocaram as imagens na internet, não com o objetivo de serem rastreadas ou terem aquela foto associadas a ela de forma automática ao nome. O papel dos tribunais, a adaptação às novas tecnologias como a inteligência artificial. Então, como que a gente consegue fazer a regulação e como que o tribunal tem esse papel de a tecnologia vem muito rápida, o direito, os órgãos legislativos às vezes não conseguem
fazer as leis e as regulamentações na mesma rapidez, mas os tribunais já estão começando a ter casos e processos que eles têm que julgar. Então, como que faz essa adaptação no tribunal da lei que já existe com as novas tecnologias? O impacto nos debates legislativos, né? O AI Act na Europa e a possível criação de legislação federal nos Estados Unidos envolvem essa lacuna que muitas vezes se cria em casos como esse da Clearview e a necessidade de uma legislação nova. Então, a conclusão, de uma forma geral, para o nosso debate. O resumo dos principais incidentes, né? Teve um acordo nos Estados Unidos e as multas na Europa. Então, são medidas diferentes em jurisdições diferentes. Lembrando que a empresa é americana. O destaque para os desafios de aplicar as normas existentes a tecnologias disruptivas, como que a gente faz nessa evolução da tecnologia, como o direito acompanha. E uma reflexão, né? O caso da Clearview é um marco para futuras discussões sobre a proteção de dados e a responsabilidade na era digital. Como o objetivo é a gente promover o debate entre gente, então a gente selecionou aqui algumas perguntas que eu vou deixar aqui para a gente instigar o nosso debate. Então, como podemos aprimorar a regulamentação internacional para proteger os dados pessoais, sem inibir a inovação tecnológica? Pensando em efetividade das multas e as sanções transfronteiriças, o papel dos acordos judiciais inovadores na reparação dos danos materiais, como esse caso dos Estados Unidos, né, atrelar um percentual da empresa ou não, o equilíbrio, então, entre a segurança pública e os direitos individuais, até quando você justificar com segurança pública é adequado, se você está violando ou não, né, os direitos individuais do cidadão à privacidade. Temos mais um rol de perguntas, que é aquela parte do Hamilton, né, que é a parte mais técnica. Então, qual que é o termo técnico que não foi falado aqui, ou que foi falado e que a gente precisa enaltecer mais, que carece de definição legal no Brasil? A gente precisa definir algum termo técnico a mais que a gente não passou por ele? Como demonstrar a proveniência dos dados em juízo, a origem dos dados, né, em juízo? Precisamos de definições estatutárias para os Large Language Models ou algoritmo? Se sim ou não, por quê? Então, com isso, a gente finaliza a nossa apresentação, a gente agradece e a gente abre para o debate. Muito obrigado.